Meu nome é Karina Calabria, eu sou mestre e doutora em Direito e atualmente eu sou pesquisadora da Faculdade de Direito do Recife e da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu queria compartilhar um pouco da minha trajetória como pesquisadora e falar um pouco da minha experiência como ex-pesquisadora que recebia uma bolsa do Conselho de Pesquisa Europeu. Então, tudo começou quando eu estava fazendo meu mestrado na UNB. Eu recebi um e-mail falando desse projeto interessantíssimo. Eu sei que você pode se informar sobre as bolsas do Conselho de Pesquisa Europeu em algumas plataformas online, mas no meu caso eu recebi essa mensagem por meio de um e-mail. Então, eu li sobre esse projeto, cujo investigador principal era o professor Chris Thornhill, um autor que eu admirava bastante, e a pesquisa tratava de uma sociologia da Constituição transnacional. Então, era um tema que, de imediato, já mexeu comigo, já tinha algo a ver com as pesquisas que eu fazia. Eu não tinha nenhuma experiência fazendo aplicações internacionais, então foi algo que eu tive que desbravar, mas ao final foi algo menos complicado do que eu imaginaria que seria. Eu também não sabia se meu currículo era suficiente para concorrer para aquela vaga, então eu tinha um currículo muito compatível, muito razoável para um estudante de mestrado, com algumas publicações. Meu inglês era razoável também, não era um inglês ainda super avançado. E, na verdade, o que eu descobri durante esse processo de seleção e depois com minha experiência como doutoranda, é que brasileiros tendem a ser muito autocríticos, mas têm um perfil super forte de pesquisa, desenvolvimento teórico e em relação a algumas praticalidades também. Então, eu participei desse processo de seleção que envolvia o envio do projeto. Meu projeto foi aprovado, então eu fui lá selecionada para fui lá aprovada para uma segunda fase, né, de entrevistas. Fui para a entrevista e aí fui finalmente aprovada. Eu lembro de receber o e-mail de aprovação com uma grande felicidade e ao total entre submeter o projeto, fazer a entrevista e ter a resposta final demoraram-se cerca de 3 meses. E aí fui providenciar visto. Só depois que eu fui aprovada também que eu fui enviar minha nota do IELTS, né, desses certificados de inglês. E aí, em mais 2 meses, eu estava na Inglaterra. Eu também lembro com muita alegria de chegar ali num mundo novo, em Manchester, que é uma cidade histórica, muito importante ali para a Revolução Industrial, para a história ali de Marx e Engels, e uma cidade culturalmente super interessante em termos de música. E eu lembro um pouco do meu nervosismo de ter esse encontro com o meu então orientador, Chris Thornhill. E lembro de chegar no dia do meu aniversário, ele não sabia que era o dia do meu aniversário, a gente se encontrar, ele me dá o livro dele, o livro clássico dele, sobre a sociologia das constituições, e inesperadamente ele me chamar para dar uma volta por Manchester. Então a gente saiu nessa primeira conversa de uma maneira mais informal, então diferente do estereótipo que eu teria de europeu. A gente saiu para dar uma volta pela cidade e esse foi muito o tom do meu doutorado, em parte propiciado pela bolsa do Conselho de Pesquisa Europeu. Essa era uma bolsa para pesquisas avançadas e que foi um grande diferencial na minha carreira. De alguma maneira, eu fiz bastante pesquisa, obviamente, em livros, em revisão de literatura, mas foi uma bolsa que me permitiu fazer pesquisa de campo na América Latina, na Colômbia, na Bolívia, e esse foi um dos grandes diferenciais. Na verdade, quando eu penso agora na minha experiência de doutorado, foi uma experiência super rica. Primeiro, porque eu fazia parte de um time de pesquisa, então isso é diferente da experiência de alguns dos meus amigos ali na Inglaterra, que ficavam um pouco isolados, já que na Inglaterra você não tem créditos aqui como no Brasil. Lá a gente tinha encontros quinzenais, eu era pesquisadora doutoranda, então não só doutoranda, mas eu tinha uma relação de trabalho, de pesquisa ali dentro daquele projeto, e a gente tinha esses encontros quinzenais com cerca de outros 7 pesquisadores, alguns doutorandos, alguns pós-doutorandos, em que cada um era especialista em uma região do mundo, então estávamos com o mesmo objetivo de pesquisa, mas de maneira comparada, né? De maneira comparativa. Então isso foi um grande diferencial, fazer uma pesquisa ali coletiva, em grupo, de maneira colaborativa. O segundo também, como eu falei, foi a questão de ter financiamento para participar de conferência, para fazer pesquisa de campo. Então, eu lembro demais em estar com o investigador principal, o professor Chris Thornhill, por vezes refletindo no meio das ruas de La Paz sobre Constituição, sobre direito internacional. Por vezes eu também lembro de outra experiência da gente pegando um ônibus e passando 3 horas numa estrada de barro para chegar a uma autonomia indígena na Bolívia e descobrir o impacto do direito internacional.
Então, essas são as cores ali que eu tenho no meu doutorado. E o mais importante é que tudo isso traz um pouco mais de cor para uma pesquisa que às vezes pode ser muito solitária, né? Quando você está fazendo seu doutorado. Então, acredito que compartilhe um pouco da experiência para que você que está vendo esse vídeo agora se anime, faça uma pesquisa semelhante e aplique para as vagas que você se identificar sem pensar duas vezes, porque pode acontecer com você muito mais fácil do que parece à primeira vista. E o mais importante também é que essa é uma oportunidade que acabou abrindo muitas portas para mim, tanto em termos acadêmicos quanto em termos de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional. Atualmente eu sou co-investigadora principal de um projeto cujas relações, cujas primeiras ideias surgiram ali durante o meu doutorado. Então, deixo esse vídeo aqui desejando sucesso para você e coragem, e vá atrás do que você quer e vá atrás do que mexe com você de uma maneira mais intensa. Um abraço.